Boa tarde, bom dia. Já era para ter gravado esse vídeo com a revisão para a prova, conforme eu anunciei na live, mas devido às minhas condições, estou gripado, estou me recuperando aos poucos, aquela disposição de gripe não dá muita liberdade para a gente poder fazer as coisas como a gente quer que sejam, dentro do prazo certinho, mas estou fazendo agora, ainda em tempo hábil para vocês estudarem para a prova. Revisão essa que eu já adiantei um pouco ontem lá na live, ok? Então, o que vai cair nessa prova, dia 3 de junho, quarta-feira, módulo G2, o espaço geográfico do mundo atual. Como eu já tinha falado na live, é um tema que eu gostaria que vocês dessem um pouco mais de atenção, porque é um tema mais complexo, mexe com política, um pouco de história também. Então, o que é o espaço geográfico? O espaço geográfico, segundo o famoso, maior geógrafo do Brasil e um dos maiores do mundo, Milton Santos, o espaço geográfico é resultado da atuação do homem e suas técnicas desenvolvidas ao longo da história sobre o meio natural. Portanto, o espaço geográfico reflete a evolução da sociedade, uma vez que essa evolução deixou marcas visíveis sobre a natureza, como estradas, prédios, fábricas, cidades e pontes. Então, o espaço geográfico não é só o espaço natural, tipo, vamos supor, eu tenho um local que é savana africana. Isso é um espaço natural. O espaço geográfico é aquele composto pela natureza, mais a interferência do homem. E as cidades, as fazendas, são os maiores exemplos de espaço geográfico. Você tem um espaço natural com interferência do homem. E aí a gente começa a abordar, conforme o tempo vai avançando, nós já temos o espaço geográfico do imperialismo, na Idade Média, depois com o feudalismo, depois a Idade Moderna, com as grandes navegações, e Portugal e Espanha se firmando como as maiores nações do planeta, as nações que se jogaram no mar para descobrir novas terras, novo caminho alternativo para as Índias. Depois, mais recentemente, a Revolução Industrial, em 1780, a primeira Revolução Industrial, lembrando que nós já estamos na quarta, que é a indústria 4.0, que é a automação industrial, robotização. E a primeira Revolução Industrial foi aquela, em 1780 aproximadamente, liderada pela Inglaterra, e vai despontando como a primeira nação do mundo, superando Portugal e Espanha. Então, o mundo ele vai alternando, os países, a hegemonia dos países vai se alternando conforme a época, Aí nós temos a Segunda Guerra Mundial, já no século XX, a Inglaterra ainda em primeiro lugar, a primeira nação do mundo, aí os Estados Unidos, que teve um papel fundamental no desmantelamento do nazismo, aparecendo aí como a primeira nação do mundo, mas que tinha no seu pé uma nação muito próxima a ele, que era a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, um aglomerado de países, liderados pela Rússia, que era comunista. Então, aí nós acabamos tendo um mundo bipolarizado. Cai muito em prova isso, cai muito em vestibular. O que é o mundo bipolarizado? É o começo da Guerra Fria. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos representando o capitalismo, e os países se alinhavam a esse capitalismo, inclusive o Brasil, e a União Soviética encabeçando o comunismo e os países que se alinhavam com o comunismo, inclusive a Alemanha, E depois da Segunda Guerra Mundial, uma parte dela ficou capitalista, a Alemanha ocidental, capital bom, e outra parte ficou comunista, alinhada à União Soviética, Alemanha Oriental, capital Berlim. Com o final da Guerra Fria, o mundo deixa de ser bipolarizado, com a queda da União Soviética, o desmantelamento do comunismo, e o mundo passa a ter vários polos, ainda com influência maior dos Estados Unidos. Aí aparece o chamado terceiro mundo, a expressão terceiro mundo, usada para designar os países subdesenvolvidos durante a ordem mundial da Guerra Fria, foi inspirada na Revolução Francesa. Em princípio, o terceiro mundo é um grupo de países que detém uma mesma característica em comum, a pobreza,
São, em sua grande maioria, ex-colônias de exploração, cuja história foi marcada pela grande expoliação imposta pelas antigas metrópoles. E aí, com o colapso do socialismo, nós entramos na era da globalização, né? O fim do bloco socialista marca bem isso, né? E a globalização foi uma das perguntas da última prova, como causa primeira do espalhamento do coronavírus. O que é a globalização? É o aumento nas linhas de transporte aéreo, aquático, né? Marítimo, o maior intercâmbio, permitindo um maior intercâmbio de pessoas, negócios, produtos, cultura. Né? E aí nós temos a formação dos blocos supranacionais, como por exemplo a União Europeia, que derivou do antigo Mercado Comum Europeu. A União Europeia foi criada em 1991 pelo Tratado de Maastricht e implementada a partir de 1993. Reúne atualmente 27 membros, dos quais 16 já utilizam o euro, a uma moeda única desse bloco. Lembrando que alguns países já saíram dessa União Europeia, o caso da Inglaterra, da Grécia. Em verdade, a União Europeia tende a se tornar um complexo projeto de integração regional, englobando simultaneamente vários níveis de integração: zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união política, econômica e monetária. Outros blocos supranacionais foram formados. É o caso do NAFTA, que chama-se Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Começou a surgir em 1988, quando foi criada uma zona livre de comércio entre os Estados Unidos e o Canadá. Em 1993, 5 anos depois, esse NAFTA recebe a adesão do México e entrou em vigor um ano depois. Desde então, a circulação de mercadorias entre os 3 países membros cresceu mais de 150% e a economia mexicana despontou entre as 15 maiores do mundo. Mas se bem, não é bem assim não, viu? É SQN. O México não é um país tão privilegiado por esse acordo. Os Estados Unidos é que sempre leva vantagem. Em segundo lugar, o Canadá. E, em último, o México, que é um país latino. Temos também a PEC, que é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, que apareceu em 1993, que congrega, tem uma característica muito interessante, que congrega tanto países da Ásia, quanto da África, quanto da América. É o caso da Austrália, Brunei, Canadá, Indonésia, Japão, Tailândia, Chile, Peru, Estados Unidos, China, Taiwan, países dos mais variados continentes. E o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, aqui que surgiu em 1991 na América do Sul, que agregava 4 países, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Desde 1995 está se constituindo numa zona de livre comércio. Bom, o outro módulo que vai cair na prova é o módulo G3, cujo tema é a natureza do planeta, água, terra e ar, na página 43. Então, a gente começa falando da formação do universo, ou seja, há 14 bilhões de anos atrás, a grande explosão que permitiu o tempo, o espaço e a matéria do universo se expandirem, formando galáxias, estrelas, o Sol e a Terra. A Terra tem aproximadamente 4 bilhões e 500 milhões de anos, e a Terra no início tinha uma sua superfície toda quente, impossível para a vida. E ela foi esfriando, né? A parte superficial da Terra, a casquinha da Terra foi esfriando, nós chamamos crosta da Terra, tá? E por baixo dela ainda existe um calor, né? Esse calor é que faz a movimentação das placas tectônicas, né? As placas tectônicas são aquela região que fica entre a crosta da Terra e o manto terrestre, né? Onde você tem aquela Nutella, né? Parece uma Nutella, aquele magma, aquelas rochas semi-derretidas, que fazem as placas tectônicas deslizarem. E essa movimentação permitiu que os continentes andem, né? Daí que veio a teoria da deriva continental. Em 1915, o Wegener, um meteorologista alemão, desconfiou, olhando para o mapa mundi, que esse mapa mundi para ele lembrava mais um quebra-cabeças, cujas peças, se ele juntasse, formariam um supercontinente, a Pangeia, que teria existido há 220 milhões de anos. O Wegener ele não viveu o suficiente
para ver a sua teoria validada. A sua teoria só foi confirmada quando, aí sim, existe já uma teoria da tectônica de placas, isso na década de 60, depois da sua morte. Tá? Para o Wegener, ao longo de muitos e muitos anos, a Pangeia se dividia em duas partes. A Laurásia, que estava localizada no hemisfério sul, e Gondwana no hemisfério... Laurásia no hemisfério norte e Gondwana no hemisfério sul. Pessoal, a matéria é essa, estudem bastante, tá? Boa sorte para vocês.